Provérbios capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 4. Diz assim: Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Até aqui. Vamos orar. Nosso Senhor, mais uma vez nós somos levados pelo Teu Santo Espírito a ouvir a Tua voz. Nesse estado que nós nos encontramos agora, na presença especial do Senhor, ouvindo aquilo que o Senhor separou para nossa nutrição, para nossa edificação, como ovelhas que precisam do Teu cuidado, como ovelhas que precisam da Tua orientação, como peregrinos, precisam da Tua condução. É assim que nós nos encontramos, ó Deus. Para que no meio do trajeto nós possamos ter o coração guardado pelo Senhor, meu Deus. Faz isso de forma que te agrada. Pastoreia-nos como povo do Senhor. Cuida de nós como os teus filhos, ó Deus. Fala de uma forma que o nosso coração seja curado, seja capturado, de forma que as vaidades sejam diluídas, como que escorregando no nosso coração, as concepções erradas acerca do Senhor, acerca da vida. Nós carecemos tanto, ó Deus. Não permita, ó Pai, sejamos meros ouvintes. Que essa palavra não encontre corações negligentes, ó Deus. Corações duros, cheios de concepções próprias. Nós somos tão capazes de fazer isso, ó Deus. Corromper a fala graciosa do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, por favor, meu Pai. Por misericórdia e graça. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Essa é a mensagem de número 82 da nossa série de exposição de Provérbios, sabedoria que guarda o coração. Nós vamos refletir algumas vezes aqui no capítulo de número 9. Essa é a segunda mensagem com o mesmo tema, o convite da sabedoria. Nós vamos refletir algumas vezes sobre algumas características desse convite. Hoje nós vamos fazer isso um pouco mais. Os versículos iniciais, nós já lemos, a sabedoria edificou a sua casa, nós vemos um preparativo, lavrou as suas 7 colunas, carneou, abateu, preparou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa, já deu ordem às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. E aí a sabedoria convida, quem é simples, volte-se para aqui, aos faltos de senso diz. Eu gostaria de recapitular um pouquinho daquilo que nós refletimos no último sermão. Eu sistematizei de uma forma mais clara, eu acho que vai ser importante a gente refletir um pouquinho daquilo que acabou se destacando como alguns pontos principais da nossa reflexão. Existem dois, muito bem esboçados aqui, dois convites de duas senhoras que querem conquistar o nosso coração, querem ter acesso ao nosso coração. Satanás está ao nosso derredor para isso, para ter acesso ao nosso coração. Então existem dois convites sendo feitos aqui em Provérbios capítulo 9, o convite da sabedoria e o convite da loucura, né? Nós personificando, da mulher louca. Dois convites são feitos a nós, versículo 1 a 12, convite da sabedoria, do versículo 13 até o final do capítulo, até o versículo 18. Nós vemos o convite da loucura, o convite da mulher louca. Esses convites são feitos
para que nós desfrutemos de dois banquetes. O banquete preparado pela sabedoria e o banquete preparado pela loucura, pela mulher louca. E é importante entender que essa mulher é louca, ela é identificada dessa forma porque quem identifica é a sabedoria. Nós não vamos identificar como louca. Se assim fosse, nós seríamos suicidas, né? Quem iria tomar a mesa, sentar à mesa com uma mulher louca, com uma mulher lunática, com a loucura? É óbvio que não. E esse é o grande perigo. Por sermos simples, insensatos, nós não identificamos a loucura como loucura. Nós, muitas vezes, até identificamos a loucura como a própria sabedoria. Quando nós nos desviamos do caminho da fé, quando nós nos desviamos do caminho que o Senhor nos conduziu à peregrinação, nós não fazemos isso entendendo que nós estamos pegando na mão de Satanás, irmãos. Nós não fazemos isso. Nós não achamos que os demônios estão pegando em nossa mão. Seria muita loucura, né? É tanto que quando nós somos confrontados com isso, nós ficamos um pouco arradios, nós ficamos um pouco agressivos, nós não suportamos o fato de que nós estamos errados. Nós não suportamos. Então, quando você vai exortar um jovem, uma jovem que se apaixona por um ímpio, aquela pessoa, ela expõe, na verdade, atributos para tentar defender que aquela pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa sensata, é uma pessoa ética, é uma pessoa convertida. Ela não vê como um demônio ou que tenta desviá-lo da fé. Não é assim. Nós realmente confundimos a sabedoria pela mulher louca, a mulher louca pela sabedoria e assim por diante, por causa da nossa insensatez mesmo, por causa da nossa falha em pastorear as nossas afeições, a nossa mente, o nosso coração e assim por diante. Então, é a sabedoria que está identificando aqui a loucura como loucura. A mulher louca como a mulher louca. É a sabedoria que está fazendo isso. Nós não fazemos isso. Por exemplo, se você olhar para trás na sua vida, com o tempo de caminhada que você tem hoje, com o tempo de instrução que você tem hoje, dificilmente você não enxergará quantas vezes você pegou na mão da mulher louca. Quantas vezes você sentou à mesa da loucura. Quantas vezes você fez isso? Você fez isso. Todos nós fizemos isso. Nós temos um passado que nos condena, nós temos um passado que nos acusa. E não é porque nós somos perversos, é porque nós somos pecadores mesmo. Nós planejamos fazer o bem com toda a intencionalidade possível, mas nós ainda assim fazemos o que é ruim, nós tropeçamos, nós vacilamos, faz parte do que nós somos. A agressividade disso varia, mas isso é o fato. Naquele tempo, quando nós desfrutávamos daquela passeio com a loucura, nós não entendemos que nós estávamos passeando com a loucura. Hoje nós conseguimos fazer isso. Como é que eu fui capaz disso? Eu não estou acreditando. Como que eu não vi? Como que eu não entendi? Como que eu não percebi? Hoje nós conseguimos fazer isso. E daqui a um tempo, você vai amadurecer um pouco mais, você vai crescer um pouco mais na fé, e você vai fazer da mesma forma, olhando para esses dias, em disposições que você teve, em pensamentos que você teve, em reflexões suas e do seu próprio espírito, que você depois poderá considerar que, olha, isso aqui eu já estava ouvindo uma voz e eu não discerni naquele tempo, mas não era uma voz da sabedoria, né? Então, é a sabedoria que identifica que um banquete que nos faz mal e um banquete que nos nutre, um banquete que nos mata e um banquete que nos edifica. Então, é a sabedoria que enxerga por esses olhos. Então, é muito importante entender isso, porque todo pecado, quando é cometido, o prazer que ele causa faz com que ele não seja identificado como pecado. É por isso que nós conseguimos pecar e ainda ter paz de consciência. Então, esses dois banquetes são oferecidos aqui, o banquete da sabedoria e da mulher louca. O que vai determinar qual banquete nós vamos desfrutar são os apetites do nosso coração, as inclinações. Então, os apetites do nosso coração nos inclinarão para um desses dois convites. Nós não podemos ter dois senhores, o nosso coração só tem uma porta de acesso, só tem uma chave para abri-lo. Então, nós cederemos essa chave, nós daremos acesso a um desses dois. Se nós
ficarmos cambaleando de um para o outro é sinal que nós desejamos a loucura, de fato. Nós desejamos o mal, porque o bem não nos satisfaz. Não existe um P lá e um K. Se nós trafegamos pela maldade, é sinal de que nós a desejamos de fato. O bem não nos satisfaz, não atrai o nosso coração. Então, os apetites do nosso coração, né? Tiago diz isso, capítulo 1, versículo 13 em diante, fala isso de forma muito clara. Então, quando algum mal lhe sobrevir, não diga, foi o Senhor que providenciou isso. É a soberania de Deus que está causando isso. Não diga, porque o Senhor não pode ser tentado pelo mal. O Senhor não se envolve pelo mal. Então, quando nós fazemos esse tipo de raciocínio, já é um subterfúgio da nossa própria carne, querendo nos desvencilhar da nossa responsabilidade. Então, Tiago diz, você é tentado por sua própria cobiça. Ou seja, pela a cobiça do seu próprio coração, que lhe atrai e seduz. É aquilo que está no seu coração que faz com que você se incline para um caminho, faz com que você aceite um convite, faz com que você deseje um banquete específico. Então, aquilo que lhe atrai e seduz, só lhe atrai e seduz por causa da cobiça do seu próprio coração. São os pontos de contato com o seu coração. O mundo tem ponto de contato com o seu coração. Então, essa cobiça que já está no seu coração, depois de haver concebido, parece que existe um processo de gestação aqui, depois de ser fecundado, depois de ser concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, por sua vez, gera a morte. Então, Tiago deixa isso de forma muito esboçada, muito claro. E observa aqui que essa loucura, essa mulher louca, ela tenta acessar o nosso coração através de prazeres, de emoções, através de inclinações aventureiras, apaixonantes, radicais, mas também astutas, libertinas. Ou seja, a loucura ela oferece um banquete onde o cardápio se preocupa tão somente com os sabores. E nessa vida, quando nós vivemos para desfrutar de sabores, nós desprezamos os dissabores dessa vida. Nós queremos apenas os prazeres, nós queremos os doces, os amargos não atraem o nosso coração. Aquilo que é amargo não atrai o nosso paladar, porque nós já somos muito condicionados a ter o nosso paladar afagado pelo açúcar, pela doçura, pelos sabores da vida. E nós desprezamos os remédios amargos que trata realmente o nosso coração. O amargor dos remédios faz com que o nosso paladar não fique inclinado às seduções das doçuras da vida, né? É quando nós desprezamos o doce da fruta porque já estamos acostumados demais com doce artificial. Nós já fomos tão abusados pela doçura artificial que o doce das frutas não nos atrai mais. Então, nós desprezamos isso. Então, a loucura, na verdade, ela nos insulta. Ela nos insulta nos tratando como pessoas que podem ser manipuladas. É o seguinte, só quer prazer. Então, vamos dar isso, porque é só prazer que ela quer. É só prazer que ele quer. Então vamos fazer isso. Vamos tratá-lo como um bichinho, como um boneco. Vamos dar aquilo que pode controlar o seu coração, pode seduzir a sua mente. Você quer prazeres. Então, nesse mundo de comodidade que nós vivemos, nessa era de conforto que nós vivemos, nós buscamos tantas armadilhas e nós sequer percebemos disso. Quando nós não experimentamos as mazelas desse mundo como coisas que são boas para nós. Não são agradáveis, mas são boas para nós. E quando nós somos conduzidos simplesmente pelos prazeres, pelos sabores, pelas doçuras, não importa o quanto de prejuízo isso traga para a nossa saúde. O importante é o deleite no nosso paladar. A metáfora faz sentido, porque é desse jeito. Não importa o quanto obeso você vai ficar. O importante é que você sinta aquele paladar. Lá em casa eu digo assim, ó, sabor é só final de semana. De segunda a sexta a gente se alimenta. Alimenta. Quem foi que disse que a gente tem que sentir sabor
todo dia? Não. A gente come para se alimentar. Sabor, uma vez na semana, 2 vezes na semana. E aí nós podemos comer sem culpa. Sem culpa. De saber que nós não estamos agredindo o templo do Espírito. Saber que nós não estamos cuidando adequadamente daquilo que vai nos dar mais vigor para viver para o Senhor. Aquilo que vai nos dar mais saúde para viver para o Senhor. Aquilo que vai nos nutrir de fato para ficarmos de pé. Só que nós temos uma dissociação muito grande com aquilo que nós vivemos e as experiências espirituais que nós temos. Nós nos estragamos pensando que nós não somos um ser integral. Quando nós somos tão condicionados aos prazeres da vida, aos sabores da vida, o nosso espírito é tomado por isso, a nossa dinâmica espiritual é tomada por isso. Não é à toa que quantas vezes eu já falei aqui sobre a frescura dos seus filhos? Quantas vezes? Alguém que pode dizer não para uma coisa, pode dizer não para tudo. Tudo. Alguém que acha que tem a escolha para coisas que não tem escolhas, por exemplo, como comer feijão. Você acha que tem escolha para deixar de comer feijão? Você precisa comer feijão. Você precisa de ferro. Você acha que tem escolha? Pois se você tem escolha, o seu corpo não tem, porque ele vai sentir necessidade. E aí? Nós não optamos por aquilo que é necessário. O que é necessário não é uma opção. É necessário. Só que quando nós fazemos isso no dia a dia comum, quem é que disse que você não vai aplicar isso na sua vida espiritual? Está lendo a Bíblia? Não, por quê? Porque eu não fiquei com vontade. Não fiquei. Mas quando dizia que você não lê a Bíblia? 2 semanas. O devocional? Não. Por quê? Porque rolou. Aí é. Você tem muitas escolhas. Você tem muitas opções. Você acha que pode muita coisa. Esse é o grande problema. Aquilo que é necessário, que é obrigatório, se eu tomá-lo levianamente como algo que é apenas opcional, e aí observa como é muito difícil você amadurecer nesse campo, porque adultos não têm escolhas. Uma coisa que a vida adulta tira de nós são as opções. Nós temos que abrir mão de nós mesmos para cuidar do nosso lar, para proteger o cônjuge. Nós renunciamos a nós mesmos para dar aos nossos filhos. Vontades, sonhos? Isso, as nossas vontades, os nossos sonhos têm que coincidir com as nossas responsabilidades e nisso nós temos que ter prazer. Como é que você ensina isso para o seu filho? As nossas mães ensinaram isso, nossos pais ensinaram isso. Quem foi que disse que você tem que querer? Quem é que nunca ouviu isso? Quantas vezes vocês dizem isso para os filhos de vocês? De fato, não é dizer e depois dar não. É dizer sem sentir culpa. Não tem querer não. Agora deu. Eu quero e daí? Grande bosta, tu quer. Ah, tá bom, Senhor dos Anéis. Grande coisa tu quer. Continua querendo aí. Pronto. Mas nós fazemos uma dicotomia assim muito sem intencionalidade. Satanás está ao nosso derredor. Se ele perceber que nós vivemos pelas atratividades, pelos prazeres, pelos entretenimentos, qual vai ser a nossa isca? Se ele perceber que o conforto nos atrai e nós não sentimos prazer no sacrifício, no desafio, na renúncia, o que que ele vai usar para nos atrair? Desafie a si mesmo nas coisas comuns da vida. Faça votos consigo mesmo e vença. Deixa Satanás ver que você não vive para buscar prazeres, satisfações, deleites. Deixa. Faz isso, tripudia diante dele. Zomba dele com os oferecimentos que ele coloca para você. Você está num grande cenário. Você está num grande palco onde você dramatiza essa batalha contra a carne. Faz isso. Experimenta isso. Desfruta disso. Agora não. Basta colocar um doce diante de você que você é seduzido.
Basta colocar um entretenimento, uma comodidade, um conforto, e você parece um bichinho adestrado. Você não consegue dizer não, você não consegue resistir, você é facilmente levado. Você mesmo dá iscas com as quais Satanás vai te pegar. Nós mesmos fazemos isso, irmãos. E nós não percebemos, nós não nos ligamos disso. A loucura, ela sabe qual cardápio utilizar para atrair o nosso paladar. Então entenda, o mal, ele é intencional. Foi isso que nós destacamos no último sermão. O mal é. Você pode não ser, mas o mal é. O mal é muito intencional. É tanto que ele faz vigília ao nosso redor. Está ao nosso redor, esperando uma oportunidade para nos tragar. Ele tem planos, estratégias, ele faz vigílias, ele faz, só esperando a oportunidade. Nesse âmbito, nessa realidade, o seu filho não percebe, mas você tem que saber disso. O seu filho não consegue se proteger, mas você tem que proteger. Mostrando o que é o mal. Então, existe uma tríade perversa que coopera para que isso aconteça. O mundo, a carne e o diabo. E eles estão em harmonia por causa desse cenário de queda que nós vivemos. Então, qual é a estrada de acesso ao nosso coração? Existe uma estrada de acesso ao nosso coração. Para que esses convites eles cheguem ao seu coração, eles trafegam por uma estrada. E dependendo do tipo da estrada de acesso ao seu coração, os convites eles trafegarão com maior facilidade ou dificuldade. O caminho para o seu coração terá absurdos obstáculos e proteções ou não, terá acesso livre. São os seus anseios que determinarão isso. São os seus propósitos de vida que determinarão isso. Se os seus propósitos de vida for para esse mundo, aí o caminho vai ser livre para o seu coração, para a mulher louca, para a loucura. Se o seu propósito for para o Senhor, Satanás vai encontrar resistência absurda. Você receberá as atratividades desse mundo para tirar a tua satisfação do Senhor como a mão de Satanás querendo acessar o seu coração. Não, de forma alguma. Eu prefiro o meu Senhor mais do que todas as coisas. Não. Me oferecendo cura? Me oferecendo riquezas? Quem foi que disse que eu quero? Eu já tenho aquela riqueza que nada e nem ninguém pode tirar de mim, que é o Senhor da minha vida. Não ouse fazer isso. Então veja, se a estrada de acesso ao seu coração for pavimentada por maturidade, eu coloquei uma imagenzinha no grupo para que vocês observem. Se ela for pavimentada por maturidade, então o convite da loucura vai encontrar o quê? Resistência. Você vai discernir, opa, tá querendo passar por quê? Não, bota uma barreira aí. Ela aqui não passa não. Essa daqui não passa não. É o discernimento da maturidade. A maturidade não observa todo o sabor como saboroso, irmãos. Todo doce como doçura. Não. Venenos podem ser doces. Não. Espera. Aqui não tem acesso, não. Aqui vai parar. Pode colocar um obstáculo aí. Resistência. Desprezo. Provérbios capítulo 14, versículo 16. Diz assim: o sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se, apaixona-se e dá-se por seguro, mesmo diante do mal. Provérbios 18, 15. O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procuram o saber. Mas existe outra estrada paralela a essa. Entenda, irmãos, infelizmente, do nosso lado da eternidade aqui, com esse corpo que ainda não está glorificado, seria maravilhoso se a gente considerasse que o nosso coração existe apenas uma estrada de mão única, né? Mas não é. Todo coração tem uma estrada de mão dupla. Todo coração. E essa é a grande dificuldade.
todo coração tem uma estrada de mão dupla. A mão que terá livre acesso e a mão que será bloqueada vai ser determinada pelos anseios do nosso coração. Então, uma pode encontrar maior acesso, outra pode encontrar maior dificuldade. Então, se a estrada do nosso coração for pavimentada por imaturidade, quem vai encontrar resistência? Sabedoria. Vai ser a loucura vai encontrar acesso livre. É isso que você quer. Então, observa, sei lá, se você for uma pessoa com baixa autoestima, Satanás já sabe como lhe conquistar. Eu sou você. Pessoa que precisa ser afagada, uma pessoa que precisa de tapinha nas costas direto, uma pessoa que precisa de elogios direto, uma pessoa que tem que ser envaidecida direto. Poxa, se a gente vê isso, imagine Satanás, que é mais esperto do que a gente. É mais astuto do que a gente. É saber como lhe conquistar. A pessoa chega com todo o carisma. E o seu carisma o seduz. Lhe seduz. É isso. Satanás sabe. Então, a sabedoria vai encontrar resistência se o seu coração for pavimentado por imaturidade. A sabedoria vai encontrar luta, resistência e desprezo. Provérbios capítulo 11, versículo 22, diz assim, eu achei esse versículo muito legal, diz assim, ó, como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa, que não tem discrição. A beleza numa mulher imatura é a sua pior desgraça. É uma joia no focinho de porco. Ele chamou essa mulher de porca, você entendeu? Uma porca, né? Aqui a gente chamaria, contextualizando, de jumenta. É uma jumenta, uma mulher dela. A sua beleza não a encanta. A sua beleza é a sua maior desgraça. Porque a sua beleza vai atrair olhares, homens. E por imaturidade ela vai pensar que está sendo considerada, querida, valorizada. Mas não está, não. Eles querem só uma lasquinha. Eles querem só usar e abusar. Por causa da sua imaturidade. Por causa da sua tolice. Provérbios 14, 15. Diz assim. Os simples são aqueles que não têm discernimento. Dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O prudente discerne, percebe, avalia, considera os seus passos. E é justamente por isso, vai no capítulo 4, é justamente por isso que a sabedoria alerta aquilo que nós já vimos, Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Esse é o versículo que dá nome à nossa série. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Não é à toa que a grande luta desse mundo é por acesso ao nosso coração. Os influencers tentam influenciar o quê? Nosso coração. O acesso a isso. Então, onde está o perigo? O perigo está justamente de não se desfazer das coisas de menino. Quando meninos, quando crianças, têm características que são inatas para a gente. São características naturais. Nós somos crianças, tem características que, enquanto crianças, em nós, são características bonitas, belas. Mas, enquanto crianças, a insensatez e a simplicidade de entendimento são características de crianças. E, por isso, devem ser características passageiras. Faz parte do processo de crescimento que nós temos. É justamente que, por isso, é por causa da insensatez e da simplicidade que nós identificamos maturidade como maturidade. Elas são naturais de uma certa idade, mas elas não podem perdurar. Ou seja, aqueles que o sábio identifica como simples devem dar acesso ao próximo estágio, que é justamente a sabedoria e a maturidade. Porque quando essa estutícia perdura, ela se torna uma enfermidade. Ela se torna uma doença, ela se torna uma deficiência. Isso quer dizer que, apesar de ser natural a ingenuidade, ela só pode caminhar de mão dadas conosco até uma fase da nossa vida. Então, você tem que perceber
Por exemplo, quando o seu filho de 7 anos está fazendo coisas que um menino de 4 anos faz, não devia fazer. Você já se deleitou demais na infância da sua criança. Chega um ponto que não dá para você ficar mais brincando. Coisa linda, teu papai. Não, passou. Chega um ponto que você já tem que prepará-lo como homem e mulher. Você não pode tratar como um bebeluzinho. Você não pode tratar como um pingente, como uma criancinha. Não pode. Não pode. É por isso que tem que alertar quando a sua criança já perdeu aquelas características de voz de bebê e continua repetindo a vozinha de bebê. Eu não posso. Fala direito. Abestado. Parecendo uma abestada. Fala direito. É isso. Você chega um estágio da vida do seu filho, você tem que identificar isso, que ele já tem que começar a ser preparado para ser homem, preparado para ser uma mulher. Se deleite com ele até 3 anos de idade, até 4 anos de idade. Depois disso, cuidado. Você já se deleitou, o que foi? O que tinha para se deleitar, você já se deleitou. Passou disso, opa, começou. Começou a guerra, batalha mais árdua. Homem e mulher. Homem e mulher. Começou. Então você tem que identificar isso. Você tem que perceber essas fases. Caso contrário, seu filho vai ter 10 anos parecendo que tem 5. E essa é a coisa mais comum que tem. É a coisa mais comum que tem. Quem tem só um filho é pior ainda. Quem tem só um filho, isso é ainda mais difícil. Porque não tem nem com quem concorrer. Com quem que vai brigar? Vem quando tem uma briga mesmo. Então, cuidado. As pessoas pensam que criar 2 filhos, 3 filhos é difícil. Não, a coisa mais difícil que tem é criar um filho. Você vai fazer o querer de quem? Como é que você vai tratar o ego do outro? Quando você tem 2, não, eu quero dar para esse. Por quê? Porque eu quero, porque agora eu tô gostando mais de dar para esse. Qual é o problema? Eu posso. A vida é assim, eu posso. E eu, pai? Que doido. Que doido. Já experimentar isso muito na vida, meu filho. Então vai logo aproveitando aqui em casa, a escola. Mas não, quem tem só um filho, para fazer desse filho um reizinho, uma rainha, é assim, ó. É bem mais difícil. Pode gastar menos, né? Mas é mais difícil criar só um filho. Que, inclusive, eu acho que os planos e projetos da nossa geração caminham justamente para isso. Né? Quando casais têm muito, estão escolhendo ter um filho. Quando tem muito, né? E existem todos os argumentos carnais para que isso aconteça. Desde plano de saúde até escolas. Então, existem muitos argumentos para isso, né? E isso só acontece, então, parênteses aqui, isso só acontece por causa da nossa ânsia por conforto e comodidade. Nós temos, na criação dos nossos filhos, argumentos suficientes para não ter outro. Porque nós não nos deleitamos na missão de criar e ter filhos. Nós fomos insultados pelos desconfortos e as lutas. Essa é a grande desgraça. É por isso que quando uma mãe tem filho, você só quer ter um. Só quero ter um. Uma vez eu estava conversando com uma jovem, em hora, que agora não é mais jovem, já está ficando velha mesmo. Não é daqui não. Tem medo de falar as coisas daqui, porque o pessoal pensa que estou falando daqui. Não mora aqui, mora em Fortaleza. E aí eu estava conversando com ela, disse, e aí, você vai ter o bebê? Eu vou. Né? E aí vai ser normal? Você tá doida, é? Normal? Engole um abacaxi e tenta botar para fora inteiro. Eita, rapaz. A anestesia é muito atrativa, né? O processo artificial é muito atrativo. E as pessoas podem até estrebuchar e dizer assim, não é você que sente a dor, mas faz parte. Faz parte. Ser mãe é sentir dor o resto da vida toda. É isso que é ser mãe. Ser mãe é conviver com a dor durante toda a sua vida. Acabou. Você nunca mais vai ser outra pessoa depois de ser mãe. Nunca mais. Você vai caminhar de mão dadas com a dor. Não pense que é diferente, não. E quando o seu filho crescer, você vai continuar. É por isso que a gente, assim, é por isso que a gente vê
filhos fazendo tudo que não presta e mãe passando a mão na cabeça. Por quê? Porque as pessoas dizem assim, é amor de mãe, é mãe. Por quê? Por causa das preocupações e das inclinações condicionadas do coração daquela relação de mãe e filha, mãe e filho. Então, uma coisa que vai lhe acompanhar logo depois da fecundação é isso. Começa nas contrações, no desconforto, no peso, vai no parto e vai a vida toda. É isso. Ah, pastor, você está me dissuadindo aqui a ser mãe. Ah, é? Então, se esse é seu pensamento, você não está nem preparada para ser. Porque o deleite de ser mãe é tão pequeno que é abafado pelo desconforto e as dores. Você foi capturado por esse mundo. Foi capturado. Você já foi capturado, se essa é a sua reflexão. Há pouco tempo atrás, você não via as mulheres reclamando por causa do desconforto da gravidez, das dores da gravidez. Você não via. Porque é isso. Nós fomos chamadas para isso. O Senhor nos deu essa graça. E é isso. Só que nós somos tão seduzidos pelo conforto, tão seduzidos pela comodidade, que qualquer coisa que tira os nossos sabores, os nossos prazeres, pronto, acaba com a nossa alegria, acaba com a nossa vida. Então, entenda, você tem que preparar o seu filho para isso. E se você se encontrar nesse estágio que já deveria ter passado, você tem que dar a Deus para ele. Dá a Deus. Você tem que olhar para a sua vida e dizer, olha, isso aqui não faz parte, não. Você pega, sei lá, pessoas adultas que são frescas. Fresca. Qualquer tipo de frescura que você tem. Rapaz, por que isso está de mão dadas comigo? Não sei. Não faz sentido isso aqui estar de mão dadas comigo, nessa altura do campeonato. Esse nível de insensatez, esse nível de besteira, esse nível de frescura, é isso. Por que meu pai não me alertou para esse sujeito que está caminhando comigo? Por que minha mãe não me alertou? E eu sei que essa é muitas das nossas realidades, irmãos. Muitas das nossas realidades, a falta de intencionalidade que muitas vezes os nossos pais não tiveram, a falta de intencionalidade. E hoje tem sujeitos que caminham conosco que não deveriam caminhar. Nós temos que largar a mão desses sujeitos. Nós temos que desprender a mão deles. Então, a estutícia, depois que nos acompanha depois de uma certa fase da nossa vida, ela é uma doença. Ela não é bonita, não. Ela não é graciosa, não. É feia. Causa repulsa, na verdade. Rapaz, eu não acredito que fulano fez isso, não. Foi mesmo. Fulano falou isso. Mas que coisa tola. Que coisa absurda é essa? Então, entenda, a ingenuidade, quando encontra jovens e adultos, é estupidez. A ingenuidade não deve fazer parte da vida adulta. A vida adulta aqui é jovem já é adulto, certo? Nessa concepção bíblica. Não faz sentido. Não faz. Mulher, você menstruou? Cuidado. Menstruou, se tornou moça. Pronto, olha o start aí. Olha o grande start para isso. Não bote desculpa em hormônio, você tem que ter domínio próprio, tem que lutar contra ele. Não bote desculpa para nada disso. Isso é apenas o ponto inicial das lutas que você vai enfrentar no restante da sua vida todinha. E se você não consegue controlar o que é interno seu, então o que vem de fora é que você não vai conseguir mesmo. Pode prestar atenção nisso. Qual é a importância desse diagnóstico? Qual é a importância disso? Todo esse diagnóstico, ele não tem a intenção de ferir, não tem a intenção de constranger. O propósito é oferecer uma ilustração clara daquilo que nós vivenciamos naturalmente, só que nós vivenciamos sem percepção. Nós não vemos assim a loucura trafegando no nosso coração. Opa, aqui ela encontrou um obstáculo, opa, aqui ela encontrou uma barreira, ou aqui ela tem acesso. Nós não enxergamos isso. Mas quando nós desenhamos isso, talvez nós percebamos com maior clareza. Vamos fazer uma análise daquilo que a gente viveu outrora e vamos ver como isso se comporta agora. Então, o convite da sabedoria, ela tem que ter um acesso ao nosso coração de forma bem mais livre. Talvez nós
não gostamos do envelope com que vem esse convite, talvez nós não gostamos da fonte utilizada da sua escrita, talvez nós não gostamos das palavras que foram escolhidas para fazer aquele convite, mas nós devemos valorizar esse convite, apesar daquilo que não nos atrai. Então, lembra qual é o ponto principal aqui? É o coração. Esse é o ponto principal da nossa reflexão. O coração é que vai determinar se nós aceitamos ou não esse convite. O convite, ele será recepcionado pelas ambições do nosso coração, pelos desejos do nosso coração, pelas ansiedades, pelo apetite do nosso coração. Porque entenda, o banquete que está tendo 2 banquetes sendo preparados. Qual é o que será mais apetitoso para você? Qual o que será mais agradável ao seu paladar? Aí eu vou trazer mais uma vez aqui a lembrança. Se você for condicionado pelos confortos, pelas comodidades, pelos sabores, pelos açúcares, se você for condicionado a isso, você já sabe o que é que vai atrair seu coração. O seu tempo de firmeza na fé tem um prazo de validade. Tem um prazo. Porque no dia que aquele primeiro amor, né, acabar, pronto, você vai... Quando outras paixões tomaram o seu coração, você está lascado. Tá? Então, por exemplo, por isso que a juventude cai com tanta facilidade. Porque, no final das contas, Deus nunca inundou o seu coração de fato. Aí vem amizades e inunda. Aí vem uma paixão e inunda. Nunca o Senhor Jesus Cristo inundou o seu coração. Nunca tomou o seu coração de fato. Nunca. Por isso que os jovens já entram na faculdade desviados. Desviou na faculdade. Desviou na faculdade nada. Você não preparou um cristão para ir para a faculdade, você preparou um estudante profissional. Você preparou um profissional, você quis preparar um acadêmico, você não preparou um cristão. Se você preparasse um cristão para ir para a universidade, era um cristão que ia estar ali. Não era um estudante profissional. Não era. Não era alguém que se preparou a vida toda para fazer o Enem. Você acha que tem que se preparar a vida toda para fazer o Enem? Sério? É isso, pai? É isso, mãe? Você tem que preparar a vida toda a criança, porque tá no 3º ano tem que fazer o Enem. Essa é a preocupação do ano dele, é o Enem. Tá bom. É isso? Tá bom. Ele vai passar no Enem. Vai perder o coração, mas vai passar no Enem. Vai perder a alma, mas vai passar no Enem. É isso. Pronto. Esse é o objetivo. O objetivo é fazer uma faculdade, tá bom. Você preparou para isso? Você preparou o seu filho para isso? O ponto principal, ele sabia que era isso. Eu tenho que estudar, tenho que fazer a prova, tenho que entender muito bem de redação, não importa quantos devocionais eu negocie, quantas leituras bíblicas eu negocie, quantos serviços na igreja eu negocie, não importa. O importante é que eu estou sendo preparado para isso. Então pronto. Aí quando o jovem não quer ir mais à igreja, quando chega à faculdade, os pais acham ruim. Por quê? Se eles prepararam um estudante a vida toda, prepararam um profissional para o mercado de trabalho a vida toda, é isso que eles têm. Então, não faz sentido. E, às vezes, pais buscam os pastores para ajuda de problemas que foram plantados 18 anos. Como você resolve no aconselhamento? Você acha que vai ter 5 sessões de aconselhamento com um jovem desse e vai capturar o coração dele se passou 18 anos extraviando? Não vai. Isso é loucura, é loucura. Então, o seu filho tem que estudar? Tem, mas não faça entender que a coisa mais importante dele é os estudos. São os estudos. Não faz isso, não. Não faz, não. A sua responsabilidade nessa fase aqui é estudar. Por quê? Porque Deus lhe concedeu esse momento da sua vida como a sua obrigação e a forma que você vai servir a Ele. Não é por causa dos estudos, é por causa da responsabilidade que Deus lhe deu nesse momento, nessa fase da sua vida. Porque dessa forma você talvez tenha mais oportunidade para cumprir o seu papel de arranjar um emprego que sustente adequadamente a esposa que Deus lhe deu, para você ser um marido, um cabeça do seu lar, um servo do Senhor, que tenha mordomia, bom zelo para cuidar da sua família. É assim. E você, mulher, você vai, um dia, isso aqui que você está estudando, entenda uma coisa, um dia você vai precisar ensinar isso para sua filha, então preste muita atenção, porque um dia você vai ter que precisar disso. Um dia você vai ensinar isso para sua filha. Essa é a esfera que Deus lhe colocou. Se você não tiver zelo aqui, você não vai ter zelo no seu lar, você não vai ter zelo com as suas crianças. Esse é o momento, a fase da sua vida que Deus lhe colocou. Então seja responsável por causa de Deus.
Não é que você precisa passar em porcaria de Enem. Não é? Que se lasque Enem. Não tem nada a ver. Hoje os pais criam os filhos para Enem, para concurso. Aí, como é que você quer que a alma dele ame o Senhor? Não vai amar. Então não adianta buscar pastor para ter 5 sessões de aconselhamento, para conversar com seu filho. Não adianta. Não adianta. Você passou anos e anos criando raízes para que ele amasse o mundo, para que ele se deleitasse no mundo, para que buscasse as coisas do mundo. Então é isso que ele vai fazer. Ele vai fazer. Você deu a bússola. Você apontou o caminho. É isso então que ele vai fazer. Dessa forma, ele já sabe qual o banquete que vai atrair o coração dele. É aquele oferecido na universidade. É aquele oferecido no mercado de trabalho. São as ascensões, as promoções, os bens materiais. Então, cuidado. Olha, eu já falei isso, eu vou falar de novo. Muito cuidado quando seu filho fizer birra por causa de um brinquedo. Principalmente se o brinquedo for de outra criança. Ah, pastor, é porque você não disse que a estutícia faz parte? Faz, então ensine. Ensine contentamento. Ensine contentamento à sua criança. Ensine ingratidão. Ingratidão e gratidão à sua criança. Ensine. A maior desgraça que você faz é dizer, filho, eu vou comprar. Filho, eu dou. Essa... Acabou. Acabou. É a maior desgraça que você faz. Seu coração, ele recebe de que forma? Os versículos 1 a 4 aqui. Como é que você enxerga toda essa solenidade de preparação? Observa aqui o versículo 1 a 4. Observa toda a solenidade aqui, toda a preparação. Lembre-se, a sabedoria, ela não nos insulta como a mulher louca. A loucura, ela nos insulta tentando nos cooptar, tentando nos capturar, tentando nos seduzir, oferecendo o quê? Meros prazeres. Se você for conduzido meramente pelo seu paladar, então você já sabe qual é a sua isca. Meros prazeres. A sabedoria não. A sabedoria, ela nos trata como aqueles que ela espera que nós nos tornemos. Sábios, maduros, prudentes. E colocando isso no escopo maior das Sagradas Escrituras, a sabedoria, ela nos conduz para que nós sejamos parecidos com Cristo. Paulo diz assim em Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. É para isso que nós caminhamos. Para a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. É para isso que nós caminhamos. Quem são os convidados aqui? Olha o versículo 4. Quem são os convidados? É interessante perceber que todo o cuidado da sabedoria aqui é para demonstrar zelo, é para demonstrar honra. Sabe, é diferente quando você convida alguém para jantar na sua casa e você pede uma pizza e você convida aquela pessoa e faz um jantar. É diferente. É diferente. Você se gastou para aquilo. Não estou dizendo que não pode comprar uma pizza, tá bom? Não estou dizendo. Se for daquele lugar, que eu não vou fazer propaganda aqui, ainda melhor. Mas é diferente. Você gastou algo também. Você gastou o seu recurso, às vezes o seu planejamento não comportou aquele momento. Então você teve que gastar um pouquinho mais do seu orçamento ali. É uma forma de honrar também. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Quando você gasta tempo preparando uma refeição, você sabe para quem que você está fazendo. Você prepara aquela refeição pensando naquele convidado. É diferente. É diferente. É isso que a sabedoria está fazendo aqui. A sabedoria está mostrando honra. Olha, eu preparei tudo para te receber. E teve um gasto para isso. Teve um gasto. Mas foi para te receber. Esse convite não foi feito porque nós temos um mero relacionamento de conhecimento. Não, não. O convite foi feito porque tudo já foi preparado para você. Então, é essa honra, esse zelo.
que é demonstrado aqui. E a gente precisa compreender corretamente aqui quem são os convidados aqui. Nós precisamos, para a gente compreender adequadamente quem são os convidados, ou seja, nós mesmos, nós precisamos compreender corretamente o zelo com que isso é feito. Porque se a gente não compreender, o versículo 4 nos insulta. Insensato. Insensato, me chamando de tolo. Simples aqui é tolo. Me chamando de tolo. Só que todo o contexto faz com que o convite chegue a nós de uma forma agradável. Não, entenda, eu estou cuidando de você. Talvez alguns não disseram isso para você. Quantos que estão ao seu redor que foram honestos o suficiente com você para dizer isso? Você é uma pessoa que não tem discernimento que deveria ter. Então eu quero lhe dar isso. E talvez essas palavras elas doam agora. Mas são justamente essas palavras que vão lhe livrar dos piores perigos da sua vida. Então, os convidados são esses. Simples. Os simples. Simples aqui é aquela mesma expressão do capítulo 1, do versículo 4. São aqueles que carecem de prudência, aqueles que carecem de discernimento, aqueles que são facilmente enganados, aqueles que defendem o agressor, aqueles que defendem o enganador, aqueles que defendem o abusador. Você não conhece como eu conheço. Teve uma jovem senhora que foi uma bênção de Deus na nossa vida durante os anos iniciais da nossa conversão, uma bênção mesmo. E a vida dela tinha muitos pontos assim de atenção, muitos alertas de perigo, sabe? Uma pessoa muito isolada, uma pessoa muito solitária. E isso são alertas, perigo, né? E ela acabou sucumbindo diante de alguns desses perigos. E como uma jovem senhora, divorciada, ela acabou sucumbindo num perigo justamente que supria a necessidade de relacionamento que ela tinha. E ela, numa de suas viagens, ela acabou sendo seduzida por um Dom Juan, por alguém encantador, ímpio. E houve uma tentativa, assim, voraz de resgatá-la, né? Então, era conselho de um lado, conselho do outro. E foi impressionante como a mente e o coração dessa irmã ela ficou deformada. Impressionante. Uma pessoa que há pouco tempo estava dando conselhos e exortações para uma vida espiritual, agora estava completamente na mão daquilo que ela tanto ansiou, que é o sonho de não ficar mais sozinha, o sonho de ter uma vida, um sonho de ter um marido, um sonho de ter um lar. Então, todas as suas necessidades emocionais foram imputadas ali naquele homem, naquele relacionamento. Aqueles anseios do coração encontraram contato e foi capturado. E eu me lembro que em um determinado momento eu disse, olha, eu estou orando muito por você. E eu creio realmente que Deus vai lhe resgatar. Por que vocês estão dizendo isso? Por que você não ora por ele também? Porque só eu que mereço a oração de vocês. Por que você não ora para Deus converter ele? Por que você não ora para Deus salvar ele? Você entenda, ele é o demônio nessa história. Nós não oramos para demônios. Você quer que o seu erro seja convertido para que não seja mais erro. Esse é o grande problema. Ele é o demônio. São as mãos de Satanás que capturou você. Só que nas mãos de Satanás existem garras e nessas garras existem limas que não permitem você enxergar que as garras penetraram no seu coração. Mas elas penetraram, elas estão lá. Mas você não sente essas garras cravadas. Então não vou orar por ele. É por você que eu vou orar. Porque ele não precisa ser resgatado de nada, ele está no habitat natural dele, é você que tem que ser resgatado. Aqueles que são enganados com facilidade, esses são simples. Aqueles cujo exercício da prudência não é executado tanto quanto deveria, porque dói.
você se torna uma pessoa chata. Você se torna uma pessoa muito pessimista. Diante de situações, para você não dar a sua opinião, você tem que engolir. Mas eu acho que isso aqui, eu vou ficar calado. Eu acho que aqui não vai dar muito certo, não. Eu vou ficar aqui na minha. Então, aqui é a falta de trato, a falta de perícia, a falta de habilidade. Então, veja como a convocação do Senhor Jesus se harmoniza justamente com o convite da sabedoria. Senhor Jesus, no capítulo 10 de Mateus, capítulo 9, versículo 10, direciona algumas palavras que falam especificamente sobre isso. Mateus 9, 10 diz assim, ó, e sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos, por que come o mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. É assim que nós devemos nos considerar, não é? Porque para caminhar com o Senhor Jesus, nós precisamos entender que nós estamos enfermos. Então, nós somos esses simples e nós entendemos isso. Não é um insulto para nós, é um alerta. Nós carecemos da sabedoria. Por isso, compreender adequadamente o versículo 4 vai fazer com que a gente receba o convite de forma zelosa e prudente. Não como um insulto, porque vai nos levar a suspeitar de nós mesmos. Assim como o Senhor Jesus proclamou, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não, eu sou resistente. Sabe, pessoas que se portam como se fosse super-herói nunca recebem ajuda, porque a gente acha que não precisa. Precisa. Se portam como forte, como super-heróis, nunca pedem ajuda, sempre estão muito sorridentes, sempre estão muito bem, nunca pede oração, nunca compartilha. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Então, quem são os convidados? São aqueles que precisam de médicos, aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam de cuidado, aqueles que sabem que somente as suas mãos não são capazes para todo o cuidado que ele precisa. As minhas mãos não são suficientes. Eu preciso de outras mãos. Qual é o convite? O convite ainda continua aqui no versículo 4. Volte-se para mim. Esse é o convite, ele ecoa ainda no versículo 5 e no versículo 6, mas ele começa aqui no versículo 4. Então, os convidados são os simples, o convite ele está aqui no versículo 4. E o versículo 4, o primeiro convite é para mudança de compromisso. Né? Então, volte-se aqui dá a ideia de arrependimento mesmo. A ideia de desviar o curso, a ideia de deserdar, a ideia de desistir, a ideia de fazer uma curva mesmo. De voltar atrás no caminho que você tomou. Você tomou uma direção, mas para aceitar esse convite você vai precisar voltar atrás. Então, equivale àquela conclamação do arrependimento. Arrependa-se desse caminho. Mas entenda, não é somente o arrependimento que a gente vê ali no Novo Testamento como conversão. Não é especificamente sobre isso. Por quê? Porque aqueles que já fazem parte do povo de Deus precisam se voltar. Porque algumas vezes, essa é a nossa realidade, algumas vezes nós nos desviamos do caminho. Essa é a nossa realidade. Algumas vezes nós vacilamos, nós fazemos considerações que não deveríamos fazer considerações. Então, a voz da sabedoria ainda ecoa aqui. Por quê? Porque somente se os compromissos do seu coração forem modificados, você terá dignidade suficiente para sentar-se à mesa da sabedoria. Então, assim você faz. Veja que todo convite aqui, todo convite que é feito, ele precisa de uma escolha. E toda escolha feita se resume em deixar uma coisa e seguir outra, em abrir mão de uma coisa e perseguir outra coisa. Todo convite precisa de uma escolha. Por isso, irmãos, se nós precisamos desistir dos compromissos contrários a Deus, isso significa que outros compromissos precisam assumir o lugar. Provérbios capítulo 9, aí, versículos 5 e 6, eles são proferidos como que gritando sobre isso. E eles são configurados justamente dessa forma. Se você for visualizar aí, existem vários imperativos no versículo 4, no versículo 5 e no versículo 6.
Vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho, do vinho que misturei. E aí ele vai continuar. Agora, essa metáfora aqui é importante porque ela fala justamente que esse banquete que foi preparado com solenidade, com honra para o convidado, ele teve um custo. Por isso que eu falei da refeição que é preparada, né? Ele teve um custo, ele custou algo. Isso é importante de perceber. Aquilo que está sendo oferecido para nós, apesar de ser oferecido com abundância, não quer dizer que não teve um custo. A abundância do oferecimento só ressalta a grandeza da misericórdia. Não é porque é algo sem valor. Eu sei que nós somos levados a receber dessa forma. Nós temos... Todo instante que nós nos reunimos tem uma pregação, tem um ensino, tem uma orientação. É comum para a gente. Nós temos que ter, irmãos, eu já falei isso várias vezes, e esses dias eu estava conversando sobre isso com um pastor especificamente, e ele estava exortando a igreja dele no mesmo sentido, e assim, olha, e ele falou essas mesmas palavras. Isso é interessante, eu falo isso de vez em quando. Ele disse assim, eu tive que dizer para os irmãos da minha igreja, cara, que eles não devem considerar que aquilo que eles desfrutam da igreja toda semana, da nossa igreja, é o comum das igrejas hoje, não. Porque nós corremos o risco de achar que é isso. Toda igreja tem esse pastoreio, toda igreja tem essa palavra. Não tem, não. Não tem mesmo. Toda igreja tem essa comunhão, toda igreja tem esse zelo, toda igreja tem essa saúde. Não tem, não. Não tem mesmo. Só que a gente não fica visitando igrejas. Então a gente é levado a considerar que aquilo que a gente desfruta aqui, a gente vai desfrutar em qualquer igreja que a gente for. Qualquer uma. E eu disse algo interessante, cara. Algumas vezes, sabe o que foi que eu já falei? Eu já falei para a igreja assim, ó, qualquer domingo a gente não vai ter culto e cada irmão vai visitar uma igreja diferente para ver a situação que se encontra a cristandade hoje. Para ver se sai de lá alimentado ou com dor de barriga. Para ver se sai de lá alimentado ou com fome. Porque nós corremos o risco de normalizar isso daqui. Isso aqui é o comum. Isso aqui é o normal. Entenda o que eu estou dizendo. Nós não somos a única igreja verdadeira. Nós não somos. O que eu estou dizendo é que existem pouquíssimas. Poucas. Não verdadeiras, mas saudáveis. Porque igreja verdadeira e falsa tem um âmbito maior. Mas igrejas saudáveis e igrejas enfermas, aí sim. Existem muitas igrejas que estão na risca ali entre igrejas verdadeiras e igrejas falsas. São igrejas que não oferecem Cristo, não oferecem o alimento da palavra de Deus, estão bem na risca ali, ó. Oferecem relacionamentos, oferece emocionalismo, oferece afago dos seus filhos, afago do seu ego, oferece uma liturgia religiosa que dá a impressão de que Deus está lá. Essa é a grande maioria das igrejas. A grande maioria. Então nós corremos o risco de achar que aquilo que está sendo oferecido para nós não tem um custo, porque é oferecido em abundância. Então, toda essa liturgia, existe uma liturgia aqui de preparo que a sabedoria dá. Essa liturgia mostra que existe um curso. Então, vem, comam, bebam. E a ideia é que da mesma forma que esse alimento que está sendo preparado vai nutrir o seu corpo, dessa mesma forma, a sabedoria oferecida pelo sábio vai nutrir o seu espírito. Essa é a ideia aqui da metáfora. Sentar-se à mesa, portanto, significa o quê? Aceitar o convite. Eu aceitei o convite, eu me assento à mesa. Isso aqui faz vários paralelos com o próprio ensino do Senhor Jesus, onde Jesus diz que Ele é o pão da vida. Onde Ele diz que Ele é a água viva, da qual nós bebemos e nunca mais sentiremos sede. E o versículo número 6, ele continua desenvolvendo aquilo que ele falou do versículo número 4. Quando ele diz assim, ó, deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Observe que o caminho dos insensatos aqui, dos ingênuos, do tolo, que nós devemos deixar, é o caminho de morte. Porque se nós deixarmos esse caminho, nós viveremos. Agora, mais uma vez,
eu coloco, né? Esses que são identificados por insensatos aqui são identificados por insensatos pela sabedoria. Nós podemos ter relacionamento com insensatos sem saber que são insensatos. Então nós devemos ter prontidão de avaliar. Esse caminho aqui é o caminho de morte. Tanto que se desviar dele vai fazer com que nós encontremos o caminho de vida. Então, para a gente concluir, observe a praticidade dessa reflexão aqui. Absurdamente prática. A cada instante, em cada relação que nós desenvolvemos no nosso dia a dia, seja em qualquer esfera, sempre nós estamos diante de um convite. Sempre. Se você já recebeu o convite da sabedoria e se você aceitou o convite da sabedoria e você já sentou-se à mesa da sabedoria para tomar uma refeição com ela, a mulher louca, a loucura, continuará bradando para ver se consegue lhe seduzir com as iguarias, com os manjares, com o banquete que ela continua oferecendo para você todos os dias, no trabalho, na escola, na universidade, entre os seus familiares, todos os dias, todos os dias. A mulher louca continua gritando e você escuta da janela. Você está lá e escuta da janela os seus gritos. E essa voz que agora soa para você no dia do Senhor, ela deve ecoar no seu coração todos os dias da semana. Para que, ouvindo a voz dela, você não ouça a voz da mulher louca. Para que a voz da loucura seja uma agressão aos seus ouvidos, seja um insulto. Por que ela acha que eu sou levado por minhas emoções? Ela não oferece a verdade. Oferece? Não oferece a verdade. Oferece prazeres, liberdade, autonomia. É isso que ela tem para oferecer. Ela não oferece a verdade. Ela não lhe trata como uma pessoa madura com respeito. Ela lhe insulta. Você é uma pessoa manipulável. Um menino. Ela quer que você seja uma eterna criança, porque assim pode lhe manipular. Homens e mulheres dificilmente são manipulados. Crianças, é muito fácil, é só oferecer uma bala, é só oferecer um doce. Pronto, conquistamos, né? Nosso Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pelo cuidado do Senhor para conosco. Nós te agradecemos. Ajuda-nos, ó Deus, para que não vivamos como meninos, para que não sejamos levados por todo o vento de doutrina, para que não sejamos levados por quaisquer palavras. Ajuda-nos, ó Deus. Desperta-nos para que nós ouçamos apenas a tua voz, para que não sejamos levados pelas atratividades do conforto, das comodidades, dos sabores, dos prazeres, do entretenimento. Ajuda-nos, ó Deus, para que as nossas emoções não nos governem. E assim nós vivamos para ti, ó Deus. Rogamos ao Senhor que vive e reina em nome de Jesus.